E agora, já sabem os modelos matemáticos nas eleições, os modelos matemáticos na partilha. Só nos falta falar neste vídeo sobre os modelos matemáticos nas finanças. Então, bora lá. Vamos falar de finanças, vamos falar de dinheiro e podemos dividir estes modelos matemáticos em dois subgrupos. Vamos falar de salários e vamos falar na poupança e crédito, ok? Vamos começar aqui pelos salários. A primeira coisa que temos de saber é que há dois tipos de salários, tal como podemos ver aqui. Há o bruto, que é o bruto ou ilíquido, que é aquele antes de descontarmos, né, o IRS, a Segurança Social, é aquele salário antes de qualquer imposto, ok? E depois temos o salário líquido, que é o valor recebido pelo trabalhador depois de todos aqueles descontos, certo? Aqui nas deduções, nestes descontos, temos aqui dois tipos. A Segurança Social, que é sempre 11% do salário bruto, ok? É sempre 11%. E temos o IRS, que depende de vários fatores, e nós já vamos ver como é que se calcula o IRS anual, ok? Pronto, então salários é basicamente isto que temos de saber, ok? É só isto. E depois vamos falar aqui do valor da retribuição horária. Aqui está o horário, pronto, enganei-me. É a retribuição horária e este valor é dado por RM, que é a retribuição mensal, vezes 12, a dividir por 52 vezes N. E o N é o número de horas semanal. Pronto, esta é uma fórmula simples, é só RM vezes 12 a dividir por 52 vezes N. E isto serve-me para quê? O que é este valor da retribuição horária? É basicamente o valor que alguém recebe por hora. Ou seja, tu perguntas a alguém, oh, quanto é que tu recebes por hora? Ah, eu recebo, não sei, 10 euros a hora. Então este é o valor da retribuição horária. E para calcular isto, eu vou pegar no valor que eu recebo por mês, vou multiplicá-lo por 12, vou dividi-lo por 52 vezes o número de horas que trabalha por semana. Se quiserem ver o exemplo, é algo deste tipo. Num contrato, é referido que a retribuição mensal é de 1950 euros e que o número de horas semanais de trabalho é 38. Então o que é que nós fazemos? É só substituir aqui a retribuição mensal pelo valor. Qual é que é este valor? É 1950 e vou substituir aqui o valor de N, que é o número de horas semanal, pelo valor que me dão. E é aqui 38. Isto dá-me quanto? Bom, dá-me aproximadamente 11,84, que é 11,84 euros, que é o nosso valor de retribuição horária. Portanto, esta pessoa recebe 11,84 euros por hora. É só isto. Ok? É só isto. O valor da retribuição horária. Agora vamos passar para uma parte que é um bocadinho mais complexa do que as restantes. Mas é porque há muitos passinhos. Há muitos passinhos e temos de saber a todos. Que é o cálculo, não pus aqui o título, é o cálculo do IRS anual. Pronto, esta parte é que é um pouco mais puxadinha, mas também se faz. Vejam só. O IRS anual pode ser calculado através das seguintes etapas. Pronto, as seguintes etapas. 1. Calcula-se o rendimento bruto global. O que é este rendimento bruto global? É o valor que alguém recebe ao ano. Assim, sem qualquer dedução, é assim, ao ano eu recebo 30 mil euros. Então, este vai ser o valor, o rendimento bruto global. Desculpem. Pronto, 30 mil euros. Ok? Então, é o valor todo antes de qualquer desconto. Depois, temos as nossas deduções específicas. E estas deduções específicas vão ser também um valor que vai ser descontado a este rendimento bruto global. E por norma é sempre de 4.104 euros por pessoa, certo? É sempre assim. E porquê que eu disse por pessoa? Porque aqui pode aparecer, por exemplo, que o rendimento bruto global de um casal é 50 mil euros. E aí nós vamos ter de fazer, vamos ter de descontar duas vezes este valor. Ok? Então é isto que vamos ter de fazer. Depois, calcula-se o rendimento coletável. E o que é este rendimento coletável? É este valorzinho do rendimento bruto global
menos as deduções específicas. E é assim que se calcula o rendimento coletável. E depois está aqui a nota, se se tratar de um casal, depois de fazermos estas deduções, dividimos por 2. Ok? Dividimos por 2. 4. Cálculo do valor de coleta. E aqui temos de consultar a tabela do IRS. Como é que nós fazemos isto? Bom, primeiramente eu vou calcular aqui o rendimento coletável só para sabermos. Então fazemos 30.000 menos 4.104. E isto vai-me dar quanto? Vai-me dar 26... 25.896 euros. Portanto, vai-me dar este valor. E a partir deste valor, nós vamos calcular, a partir do valor do rendimento coletável, vamos calcular o valor da coleta. Aline, como é que eu faço isto? Bom, eu não tenho nenhuma tabela de IRS. Bom, eu tenho a tabela de IRS aqui. E o que é que nós fazemos? Nós vamos olhar aqui para o valor do rendimento coletável e reparem que temos aqui várias categorias, né? Em função do valor do rendimento coletável. Temos aqui até 7.091, de 7.091 até 10.000. Temos basicamente de ver onde é que o nosso valor se insere. E se repararem, é onde? É aqui. Portanto, de mais de 25.000 até 36.856. E a partir daqui, o que é que eu faço? É simples. Se repararem, temos aqui uma taxa e uma parcela a bater. Certo? Então, como é que nós fazemos isto? Nós vamos multiplicar, portanto, vamos multiplicar o nosso rendimento coletável pela taxa, que neste caso é quanto? 37%, ou seja, vou multiplicar por 0,37, e a este valor eu vou subtrair a parcela a bater. Neste caso é de quanto? É 3.008 menos 3.008,25, ok? Isto vai-me dar o valor da coleta. Este vai me dar o valor da coleta. Ok, então temos o nosso valor da coleta. Depois temos de fazer o quê? Temos de fazer as deduções à coleta. E que deduções são estas? Estas deduções são um valor que normalmente diz no enunciado e diz: à coleta deduziram-se 500 euros. Pronto, então vamos ao valor que está aqui, vamos subtrair esses 500 euros. Quando fazemos isto, já estamos a calcular a coleta líquida. E está feito. Este valor da coleta líquida é o valor do IRS anual, certo? Este é o valor do IRS anual. E vocês perguntam, então puseste aqui mais um passo para aqui. Porque nós vamos ter de ter atenção que as pessoas, quando pagam IRS, pagam-no mensalmente, né? Portanto, fazem a chamada retenção na fonte, ou seja, mensalmente vão pagar um determinado valor de IRS. Só que há um problema. O valor acumulado depois de pagar mensalmente o IRS pode ser superior ou inferior ao valor da coleta líquida. Ou seja, imaginemos que um casal, ou portanto um indivíduo, pagou ao longo do mês a mês, pagou 2.000 euros, né, em IRS. E se calcularmos o valor da coleta líquida, que é o IRS anual, dá 3.000, certo? O que é que isto significa? Significa que faltam 1.000 euros para pagar todos os 3.000. Então o indivíduo vai ter de pagar exatamente 1.000 euros para pagar todo o IRS, vamos dizer assim. Mas Aline, isso aconteceu ao contrário. Se o indivíduo tiver pago mais do que devia. Bom, se tiver pago mais do que devia, vai acontecer o contrário. Em vez de pagar 1.000 euros, vai receber 1.000 euros, ok? Vai receber 1.000 euros do Estado. Pronto, é isto que temos de saber. E temos aqui um exemplo. Acho que é importante vermos este exemplo só porque é um casal e pode mesmo surgir muitas vezes aqui exemplos, exercícios com os casais. Então vamos lá ver. O Miguel e a Joana são casados, trabalhadores por ordem de outrem. O rendimento bruto anual do Miguel é 32.000 euros e o da Joana é 24.000 euros. As deduções à coleta totalizam 500 euros, certo? Então, como é que nós fazemos? Já vimos. Primeira etapa, rendimento bruto global. O que é que fazemos? Como é um casal,
vamos somar os rendimentos de cada indivíduo. Então 32.000 mais 24.000 dá os 56.000. Depois, segunda etapa, deduções específicas. O que eram aquelas deduções específicas? Eram aqueles 4.104 euros por pessoa. Como temos aqui duas, as deduções específicas vão ser 8.208, certo? Quando já temos as deduções específicas calculadas, calculamos o nosso rendimento coletável. Como é que nós fazemos isso? Subtraímos o nosso rendimento bruto global com as deduções específicas. Vai-nos dar quanto? Vai-nos dar este valor, 47.792. Como é um casal, já vimos, dividimos por 2 e vai-nos dar este valor, que é o valor, é o nosso valor da... é o nosso valor do rendimento coletável. Pronto, este é o nosso rendimento coletável do casal. O próximo passo é fazer o valor da coleta, que é aquele passo em que nós temos de ver a tabela do IRS. Neste caso, é a tabela de 2023, do exemplo, e a taxa para este rendimento coletável de 23.896 é de 35%. Então já sabemos, vamos multiplicar o rendimento coletável pela taxa e vamos subtrair a parcela a bater. E vai-nos dar este valor. Este valor de 5.591,46. Como é um casal, o valor da coleta vai ser o dobro disto. Então vai ser 11.182,92 euros. Por fim, como nos diz no enunciado que as deduções à coleta são 500 euros, para eu fazer coleta líquida, eu vou subtrair 500 euros a este valor da coleta. Isto vai-me dar, então, a nossa coleta líquida. Pronto, está aqui entre parênteses. Esta é a nossa coleta líquida. Certo? Então, este é o valor do IRS anual que deve ser pago pelo casal. E olhem só o que é que nos diz agora no sexto passo, na sexta etapa. As retenções na fonte, ou seja, o valor de IRS pago mês a mês, realizadas ao longo do ano, totalizam 4.800 euros. Ou seja, o casal pagou menos do que devia em IRS. Então vai ter de pagar o resto. Então fazemos 10.682,92 menos 4.800 e esta subtração vai-nos dar o valor que eles ainda devem pagar. Assim, o valor do IRS a pagar pelo casal é 5.882,92 euros. Ok, então é isto que temos de fazer para calcular o IRS. E tal como viram, esta parte já é um bocado mais puxada, mas é mais puxada no sentido que temos de saber, temos de decorar ou temos de perceber passo a passo o que é que temos de fazer. E como há muitas etapas, pode ser um bocadinho confuso. Mas isto com alguma prática também fica acessível. Ok, então já vimos efetivamente aqui os salários, está visto. Agora vamos falar na poupança e no crédito. Quando pensamos em poupança e no crédito, o que é que nos lembramos? Bom, eu lembro-me de bancos, né? De bancos. Então aqui quando falarmos de poupança e crédito, vamos falar muito em juros, né? O que é um juro? É quando nós depositamos dinheiro num banco e o banco vai oferecer uma taxa de juros, ou seja, ao fim de determinado tempo, o banco vai-nos dar um determinado valor por colocarmos dinheiro naquele banco. Então esses são os juros. E vamos ver que há juros simples e compostos. E depois também vamos falar em capital acumulado. Ok? Pronto, que é o valor que se vai tendo no banco ao longo do tempo. Mas pronto, já vamos ver disso. Então vamos começar aqui pelos juros simples. E a característica dos juros simples é que eles são aplicados ao capital inicial. Ok? Ou seja, o que é o capital inicial? É o valor que tu metes logo no banco. Então eu vou a um banco, ponho 1.000 euros. Portanto, o meu capital inicial vou pôr 1.000 euros. 1.000 euros. Depois, os juros simples é o quê? É a cada... portanto, até posso começar aqui a ver a fórmula. Que é capital inicial. Portanto, é capital inicial vezes a taxa de juros. Este R é a nossa taxa de juros. Taxa de juros. E é anual, porque aqui este N vai ser o
número de anos. Então o que é que eu estava a dizer? Pronto, nós vamos colocar o capital inicial, vamos pôr no banco 1000 euros e ao fim de N anos, né, o banco vai dar sempre uma determinada quantidade de juros. Vai dar sempre aquela quantidade de juros, aquela quantidade de juros, aquela quantidade de juros, ok? E essa quantidade de juros por ano vai ser sempre aplicada ao capital inicial. Okay? É sempre ao capital inicial. Ou seja, se eu fizer aqui um exemplo, então se eu colocar no banco 1000 euros e a taxa de juros for de 4%, ou seja, 0,04, e perguntar, ok, então calcula a quantidade de juros que o banco vai te dar ano a ano. Então, ano 1 vai ser como? Capital inicial, 1000, vezes a taxa de juros, que é quanto? 0,04, vezes o número de anos, que é 1. Bom, isto vai-me dar 40. Portanto, 40 euros em juros no primeiro ano. No segundo vai ser quanto? Vai ser 1000 vezes 0,04 vezes 2. Certo? Porque já é o segundo ano. Isto vai dar quanto? Vai dar 80. Só que reparem, o que aconteceu aqui não foi que no segundo ano eu ganhei 80 euros. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que quando eu ponho aqui 2 anos, eu estou a contar com os juros que eu obtive no primeiro ano, mais os que eu obtive no segundo. No primeiro obtive 40, do primeiro para o segundo obtive mais 40 euros. E por isso é que vai totalizar 80. Então, os juros são sempre aplicados ao capital inicial e vão sempre crescendo de forma linear, ok? Então, neste caso, ia ser sempre mais 40 euros, mais 40 euros, mais 40 euros. Portanto, enquanto estivesse calcular, enquanto estivesse o dinheiro no banco, certo? Então, juros simples, o que é que temos de saber? Esta fórmula, que para calcular um juros simples fazemos capital inicial vezes a taxa de juros vezes o número de anos, e que é sempre aplicado ao capital inicial. E Aline, falaste em capital acumulado, como é que eu calculo? Bom, aqui com os juros simples é simples, né? Como os juros são simples e eles aumentam sempre de forma constante, para eu calcular o capital acumulado, vou fazer o capital inicial, os 1000 euros que eu coloquei logo, mais o capital inicial vezes a taxa de juros vezes N. Isto é o quê? É os juros simples, né? Ou seja, para eu calcular o capital acumulado, eu vou fazer o capital inicial mais os juros que eu obtive desde que coloquei o dinheiro no banco. Ok, é só isto. Agora vamos falar dos juros compostos. E a diferença dos juros compostos para os juros simples é que estes são aplicados ao capital obtido. Ok? Ao capital obtido de ano para ano e não para o capital inicial. Por exemplo, vamos supor que no segundo ano obteve-se. Não, vou pôr outro exemplo. Imagina que no primeiro ano eu tenho 1000 euros, no segundo eu estou com 1030, né? Os juros compostos já não vão ser, no segundo ano, já não vão ser aplicados ao primeiro, ao capital inicial. Vão voltar a ser aplicados a estes 1030 euros. Ok? E depois se me desse, por exemplo, 1075, os juros compostos iam ser aplicados a este, não aos 1000, nem aos 1030. Portanto, os juros compostos são sempre aplicados ao capital obtido. E como é que eu faço os juros compostos? Qual é que é a sua forma? É capital inicial vezes 1 mais R. Portanto, este é o capital inicial. Este R, já sabemos, é a taxa de juros. Taxa de juros, neste caso também é anual. Este N é o número de anos. E, novamente, temos aqui o capital inicial, mas vamos subtrair o capital inicial. Então, juros compostos, capital inicial, vezes 1 mais a taxa de juros, elevado a N, o número de anos, menos o capital inicial. Pronto. O processo é exatamente o mesmo. Se eu quiser calcular a taxa de juros, se o capital inicial for, por exemplo, 1000 euros e a taxa de juros for 0,04, ou seja, 4%, eu vou fazer o quê? Vou aplicar a fórmula, simplesmente vou fazer 1000 vezes 1 mais 0,04 elevado a quê? A 1 menos
o capital inicial, que era 1000. Pronto, isto vai dar quanto? Vai ser 1000 vezes 1,04 menos 1000. Vai dar quanto? Vai dar 40 menos... Oi, desculpa, 1040 menos 1000, que vai dar 40. Portanto, no primeiro ano obtivemos 40 euros de juros compostos. Depois no segundo, como é que nós fazemos no segundo? O processo é exatamente o mesmo, mas em vez de termos aqui o 1, vamos ter 2, né? Porque é o segundo ano. Então vai ser 1000 vezes 1 mais 0,04 elevado a 2 menos 1000. Pronto, e vamos pôr isto na calculadora e vai-nos já o valor do juro composto depois de 2 anos. E, Aline, como é que eu faço o capital acumulado nos juros compostos? O que eu vou fazer é a mesma coisa que fiz aqui no juros simples. Vou somar ao capital, aos juros, vou somar aos juros o capital inicial. Pronto, aqui nos juros simples eu tinha esta fórmula. E para calcular o capital acumulado, somei o capital inicial. Aqui vai ser exatamente o mesmo. Eu tinha a fórmula dos juros simples, que era esta, né? Portanto, era esta a fórmula. Reparem que é igual. E a esta fórmula vou somar capital inicial. Pronto, isto vai cortar e fica só isto. Então é assim que eu calculo o capital acumulado com juros compostos. É capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros anual elevada a n. Ok? Pronto, então é isto que temos de saber relativamente aos juros simples e compostos. Depois, há uma última coisa que temos de saber, que é que são as capitalizações mensais, trimestrais ou semestrais. Ou seja, até agora nós vimos que os capitais, portanto os capitais acumulados, eram sempre obtidos ano a ano. Mas podem, nem sempre é ano a ano. Pode ser, por exemplo, mensalmente, trimestralmente ou semestralmente. E o que é que varia aqui? Os juros, em vez de serem aplicados ano a ano, vão ser aplicados mês a mês, de 3 em 3 meses, de meio ano a meio ano, ok? Pronto, então é isto, certo? E como é que eu faço isso? A fórmula geral é esta. O capital acumulado, dependendo das capitalizações, vai ser capital inicial mais 1, vezes 1 mais R sobre N elevado a N. E igual vocês perguntam, Aline, então mas isto é igual ao capital acumulado nos juros compostos, mas eu divido pelo número de anos? Não. Este N e este N vão ser as unidades de tempo consideradas. Por exemplo, se for mensalmente, ou seja, mensais, o que é que eu vou fazer? O meu capital acumulado vai ser capital inicial vezes 1 mais R, novamente taxa de juros, e aqui em baixo eu vou pôr o número de meses no ano, que é quanto? É 12, né? 12. E aqui em cima vou pôr N. Mas atenção que este N já não vai ser o número de anos, vai ser o número de meses. Ok? Vai ser o número de meses. Depois, é exatamente o mesmo processo, mas para os outros. Então, se eu quiser calcular o capital inicial, ou capital acumulado, com capitalizações trimestrais, o que eu vou fazer? 1 mais R, a dividir pelo número de trimestres no ano, que é quanto? Portanto, trimestre, 3 meses. Quantos 3 meses acabem no ano? 4, né? E vou elevar a N, que neste caso vai ser o quê? O número de trimestres. Pronto, e para os semestres a lógica é exatamente a mesma. Eu vou fazer o quê? Vou fazer capital inicial vezes 1 mais R a dividir pelo número de semestres no ano, 2, elevado a N, que é o número de semestres. Pronto, então esta é a informação que tem de saber acerca dos modelos matemáticos, sejam eles para as eleições, sejam eles para as finanças ou até para a partilha. Portanto, é isto que tem de saber. Então, neste vídeo nós vimos cada um destes modelos
e tal como viram, a matéria até é acessível. Portanto, considerem também estudar esta matéria, depois de terem estudado toda a vossa matéria das AE de 2018, considerem estudar esta matéria também, porque pode ser a vossa segunda opção no exame, numa determinada pergunta. Então, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que esta matéria tenha ficado esclarecida. Se querem portanto, entrar num server onde podem ter acesso a planos de preparação, ver a frequência com que os temas saem no exame e conversar com outras pessoas que vão fazer o mesmo exame que vocês, podem tirar dúvidas, podem esclarecer alguns assuntos, cliquem no link da descrição e pronto, é isso. Até à próxima.